Vamos então convidar agora para a última palestra de hoje, Dr. Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorrio, para ministrar a palestra Novos Paradigmas para a Triagem de Doadores de Sangue. Bem, agradeço a organização pelo convite e como já está muito tarde, eu não pretendo falar mais que 1h30, então vou acelerar um pouco aqui para a gente conseguir ver o jogo do Flamengo que é às 9 horas, né? Bem, primeira pergunta é por que precisamos de novos paradigmas para a triagem de doadores de sangue? Está tudo tão estabelecido, tem tanto POP, tantas regras, tantas perguntas que a gente faz, precisamos mesmo de novos paradigmas? Bem, talvez a gente não precise, talvez a gente precise de doador ideal, assim, ó, doador casal, monogâmico, forte, saudável, que tem uma biotônico fontora, seriam doadores perfeitos, todos fossem assim, né? Mas não são. Ou que fossem assim, na verdade, fossem doadores quase santificados, né? Mas essa não é a realidade é outra e a gente precisa lidar com ela, porque do outro lado tem pessoas que precisam do sangue. Então a gente está sempre num dilema, né? Que é o seguinte: se eu recusar todo mundo por qualquer suspeita, né, que seja de qualquer problema de risco, não vai ter sangue. Mas também eu não posso aceitar todo mundo e ter sangue contaminado e transfundir pessoas que vão se contaminar com vírus como a hepatite C, hepatite B, HIV, etc. Então é um dilema, né? É, e esse dilema foi muito bem sintetizado aqui por Jed Goren, de Minnesota, em 2008, no editorial da revista Transfusion, que ele diz isso: olha, doadores de sangue, nós estamos mordendo a mão que nos alimenta. Estamos tendo tantas regras, tantas dificuldades, e muitas delas procedem, tem que ser impostas mesmo essa regra, mas aplicadas, outras não. Outras não têm evidência, ou têm poucas evidências. Então, será que a gente precisa fazer isso? Esse balanço é muito delicado, muito tênue. É óbvio que eu não tenho a resposta, nem a receita de como fazer um balanço correto, mas a gente precisa pensar nisso e refletir. E eu escolhi aqui alguns temas, né, é, que nos impactam mais, né? Se a gente olhar aqui no Hemorrio, nos últimos 2 anos, né, 2022 e 2023, essas são as principais causas, né? A taxa global, 18,4%. Significa o seguinte: todo esforço que a gente faz, e é um esforço enorme, para atrair doador de sangue, perdemos quase 20% das pessoas. Elas vêm aqui, que é a parte mais difícil, vêm dispostas a doar, mas não doam, porque tem motivos que estão na portaria, motivos que fazem com que a doação não seja considerada aceitável, seja porque tem risco para ela própria, seja porque tem risco para os doadores. Mas a pergunta é: esse risco é real? Existem evidências desse risco? É isso que eu não tenho muita certeza. Então, se vocês olharem aqui, essas são as nossas maiores causas, que mais ou menos está igual no resto do mundo, a maioria dos países. A maior causa é a anemia. Aproximadamente 4%, né? 3,88% dos nossos doadores não doam porque são anêmicos. E se a gente olhar só as mulheres, 8% das mulheres não doam porque têm anemia. Então, 8% por uma causa única é complicado. Por outro lado, de fato, as mulheres, né, em idade fértil têm muito mais anemia por perda menstrual excessiva, por carência de ferro, né? Segunda causa é os medicamentos, e certamente aqui tem um exagero, tem muitos medicamentos, vou passar de passagem alguns deles, que não deveriam tornar os doadores inatos, outros sim. Tatuagem piercing, 1% dos nossos doadores a gente perde por tatuagem, porque eles são tatuados. Será que isso tem fundamento? E mais, é um dado que a gente não consegue medir, mas perdemos 1% que vem. Mas tem muitos outros que nem vêm, especialmente jovens, porque sabem que se vier não vão ser aprovados. Não, fiz tatuagem, os jovens hoje estão muito tatuados e fazem muitas tatuagens de repetição, então estão sempre dentro daquele período de inaptidão, que hoje é de 6 meses, então a gente perde muita gente, muita gente. Endoscopia, colonoscopia, endoscopia hoje é muito popular, eu diria, todo mundo faz endoscopia por qualquer dor epigástrica, inclusive está errado, estou só constatando. Perdemos quase 1% dos doadores porque fizeram endoscopia. Vacinação recente, não tem jeito, acho que isso é uma boa causa. Doença cardíaca também, né? Ninguém vai doar com doença cardíaca. Gripe, também não tem muito como, né? Gripe, doar gripado vai transmitir o vírus. E cirurgia recente. Mas algumas dessas causas merecem um aprofundamento e um olhar um pouco mais detalhado. A gente olhar o Brasil como um todo, o Brasil teve, em 2015 e 2020, é, é, uma média de inaptidão mais ou menos parecida com a de Hemorrio, né? 17%. Essa é a média nacional em 2020. Infelizmente, não tem dados mais recentes da Anvisa, esse é o último publicado oficialmente, se bem que eu não olhei essa semana, mas até a semana passada era 16,75, um pouquinho menos que o do Hemorrio, que é 18,4%.
Se a gente olhar o perfil da American Red Cross, que é o maior serviço de sangue nos Estados Unidos, eles colhem 6 milhões de bolsas por ano, né? 2 vezes e meia mais que o Brasil. A maior causa lá também é anemia, 10% a frequência deles, maior que a nossa, inclusive. Viagem à zona endêmica para malária, os americanos vão muito ao México, foi ao México, não pode doar por um período, né, relativamente longo, causas diversas, e viagem à zona de risco para doença da vaca louca. Isso é basicamente viagem para a Inglaterra. Os americanos também vão muito para a Inglaterra. Os brasileiros, felizmente ou infelizmente, não vão, é muito caro, né? Então a taxa global deles é 12,7%, já está bem melhor que a nossa, né? Nossa é 18,5%. E o que eles veem também é isso, olha, doadores inaptos não voltam, voltam muito pouco. Isso é um estudo que é um resultado que é reprodutível em todos os serviços que já fizeram essa análise no mundo inteiro. Estou começando com tatuagem, que é talvez um assunto que mais me incomoda. A gente perder doador, né, ou perder pessoas que nem se apresentam para doar porque são tatuados. Será que isso tem fundamento? Qual é a situação atual? A inaptidão, segundo a portaria, né, portaria número 5, é de 6 a 12 meses. Então, os doadores que fizeram tatuagem ficam de 6 a 12 meses sem poder doar. Por que de 6 a 12? Quem é que escolhe isso? Bem, mais que 6 meses, ou seja, 12 meses, assim foi feito num lugar em que você não consegue saber a qualidade. Quer dizer, o doador não consegue definir como é que era a qualidade. Se consegue definir, o que é muito subjetivo, aí o prazo é de 6 meses. Né? Essa é a terceira causa mais comum de rejeição do doador, né? Morri, 1%, como eu mostrei. E a população jovem no Brasil não tem censos muito precisos sobre isso, mas algo em torno de 35%. Isso já é um censo uns 3 a 4 anos, eu diria que hoje tem mais, né? Pelo menos assim, é uma opinião baseada em nenhuma evidência, só 30 a 35% dos jovens têm tatuagem. Olha o universo de pessoas que a gente sempre fala, precisamos de doadores jovens, precisamos de doadores jovens, como se eles não podem doar, porque eles são muito tatuados, 40%, 35%, né? Então, o impacto é muito grande em doadores de sangue no Rio e no Brasil, na falta de doadores. Então, a pergunta é, doadores tatuados devem mesmo ser inaptos e por quanto tempo? Né? Ou seja, a tatuagem é um risco de doença transmissível pelo sangue? Quem faz tatuagem tem risco de contrair essa doença? E aí a gente fez um estudo aqui, um estudo relativamente curto, que agora a gente está ampliando, um estudo só de 2 meses, agora a gente vai fazer em 2 anos, que é estimar o risco de infecções transmissíveis pelo sangue em doadores de sangue tatuados. Como é que a gente fez isso? Foi um estudo retrospectivo, transversal, casos e controles, em candidatos que compareceram ao Rio e doaram sangue, tá? Compareceram e doaram sangue, durante 2 meses. Então, era mais ou menos assim. Tem tatuagem? Sim. Foi a mais de 12 meses? Pode doar. Foi a menos de 12 meses? Não pode doar. Não tem tatuagem? Claro que pode doar. Então, a gente comparou as pessoas que têm tatuagem e doaram, os que não doaram, não tem, a gente não analisou, não estudou, isso sempre poderiam ter feito testar a amostra, mas não. Testou esse grupo aqui, tatuagem há mais de 12 meses, consequentemente pôde doar, e não tem tatuagem, e claro, pode doar também. Então, no total, incluímos 22 mil pacientes no estudo, 1.912 pacientes tinham feito tatuagem, e a imensa maioria não tinha tatuagem. Mas isso, repito, são os que vieram aqui, né? Lembrando sempre que, não, pouca gente vem aqui e tem tatuagem. Não, tem todos que não vêm, né? Porque estão tatuados. E se a gente olhar aqui, são resultados. Não teve diferença estatisticamente significante ou significativa na prevalência de nenhum marcador, nem HIV, nem HCV, nem hepatite B, nem anti-HBC, né, anticorpo do vírus B, nem sífilis. Chagas não tem nada a ver com tatuagem, então a gente nem analisou, mas esses aqui, em tese, poderiam ser transmissíveis adquiridos por meio de uma tatuagem. Então, não teve diferença entre o grupo tatuado e o grupo não tatuado. É claro que o período foi pequeno, 2 meses, o número não foi tão pequeno, 22 mil pessoas é um estudo de um porte razoável, mas a ideia é ter um estudo de 2 anos, que vai ter 200 mil pessoas incluídas, né, entre tatuados e não tatuados. Isso está em andamento. Então, assim, por esse estudo aqui, não, tatuagem não é um risco. Não tá, o risco não está aumentado, HIV e hepatite não representam o risco de doador de tatuagem, e talvez seja a hora, talvez não, é hora de repensar as diretrizes. Por que essas diretrizes foram colocadas? Ninguém tirou isso também do nada, né? É porque tinha risco no passado. Pessoas compartilhavam, as pessoas não, os estúdios, né, compartilhavam agulhas, depois que deixou de compartilhar agulha, compartilhavam as cintas, né? Então, de fato, havia um risco. Mas hoje isso mudou. Hoje os estúdios são muito melhores e, o que é muito importante, tem regras, tem um regulamento técnico da Anvisa para serviço de tatuagem,
Então, as tintas devem ser fracionadas para cada cliente, devendo ser descartadas as sobras. Então, está escrito claramente, essa é uma regra da Anvisa. Mais ainda, tem uma lei no Rio de Janeiro que diz que todo estúdio de tatuagem precisa ter licença sanitária. E no caso do município do Rio, a licença sanitária da cidade que dá. Em outras cidades, é a vigilância sanitária estadual. Então, isso é lei. Ou seja, por definição, a pessoa tatuada fez a tatuagem em um serviço que tem licença sanitária, né? Então, não tem como aplicar aquele período de 12 meses, né? A gente aplica 6 meses, que é o prazo que está na lei, mas eu gostaria de aplicar um prazo um pouquinho menor, de nenhum dia, zero. Tem outros estudos, né, que corroboram o que a gente encontrou. Por exemplo, esse aqui é um estudo francês, desculpa, australiano, em que ele também não encontrou nenhum risco aumentado para doadores com tatuagem. Então, o que eles fizeram na Austrália? Simplesmente não tem restrição. Nem se pergunta se tem tatuagem ou não. Eles calcularam que o risco era de 1 em cada 34 milhões de doações. Ou seja, em 17 anos teria um caso. Então, não tem risco. Esse é um outro estudo publicado na Holanda em 2019, feito na Holanda em 2019, que ele encontrou a mesma coisa. Para resumir aqui, tatuagem recente, piercing ou acupuntura não foram associados a risco aumentado de doenças infecciosas em doadores de sangue holandês. Então, ele também defende o fim das políticas e também acabou a política de inaptidão por tatuagem e piercing na Holanda. E a recomendação americana é essa aqui, de 2023, do FDA, que diz o seguinte, ó, doadores que fizeram tatuagem ou piercing, 3 meses. Opa, 3 meses, né? Não, desde que ela não tenha sido feita com equipamento descartável. Mas nos Estados Unidos é lei, tem que ser com equipamento descartável, ou seja, não tem também período de inaptidão. Não precisa nem perguntar. Então, isso em relação à tatuagem, né, que eu acho que é o primeiro ponto, e um que me incomoda muito, e logo acho que vocês sabem que atualmente, quando você vai falar de público, você deve se apresentar para pessoas que têm, por exemplo, que têm dificuldade de audição ou dificuldade de visão, você deve se descrever como é que você é, homem, deve também descrever suas preferências, por exemplo, sexuais. Então, eu não vou fazer nada disso aqui, mas eu vou dizer que em relação à tatuagem, eu não tenho nenhuma, não acho bonito tatuagem, não faria nunca em mim, mas acho que cada um tem o direito de fazer o que quer no seu corpo, e eu não vejo risco nenhum de tatuagem, de adquirir doença, ainda que não veja, né? Não há estudo que mostre que hoje existe risco de adquirir qualquer infecção fazendo ou sendo submetido a uma tatuagem. Um outro ponto que faz a gente perder muito doador, não sei se vocês lembram, está no top 3 das nossas causas, é endoscopias. 0,8% dos nossos doadores são inaptos porque fizeram endoscopias há menos de 6 meses, é o que está na portaria. Não tem muita saída, tem que seguir. Né? Por que isso foi colocado lá? Endoscópios, vocês sabem, equipamentos flexíveis, mas são difíceis de esterilizar. Né? E muita gente que submete a endoscopia tem hepatite C, por exemplo, né? Porque tem cirrose, tem vários esôfago, enfim. Então, não é baixo o número de pessoas que fazem endoscopia e têm hepatite C. Em tese, haveria um risco, sobretudo de hepatite C, mas também de hepatite B, com endoscopia, porque os aparelhos não são fáceis de esterilizar. Quais são as regras de alguns países importantes no mundo da transfusão? Por exemplo, Estados Unidos, zero inaptidão. Pode fazer endoscopia ontem, pode vir doar hoje. Austrália, 7 dias. E não é nem por causa do risco da endoscopia, é pelo risco da pessoa se recuperar, a sedação, etc. Inglaterra, 4 meses, França, 4 meses, e Brasil é campeão, 6 meses. Ninguém coloca 6 meses de tempo de inaptidão para endoscopia. E por que eu acho que isso é um exagero, 6 meses ou mesmo 4 meses? Por isso, olha, as soluções desinfetantes eram realmente pouco eficazes contra o vírus da hepatite C e da hepatite B, sobretudo a hepatite C. Mas as soluções que estão disponíveis atualmente são muito mais eficientes. Elas têm um problema que elas estragam com muito mais rapidez os aparelhos. Porém, elas são eficazes em desinfectar o aparelho desses dois vírus, né? E não há evidência de que com os protocolos atuais de descontaminação de endoscópios, esses vírus sejam um problema. Então, acho que não haveria problema, na minha opinião, da gente aceitar doadores que tivessem feito endoscopia, talvez um prazo de 7 dias, como na Austrália. Tem, inclusive, a recomendação da Associação Médica Brasileira quanto à limpeza e desinfecção de aparelhos endoscópicos. Ele está mais ou menos resumido isso aqui. Um outro ponto, vocês não perdem muito doador por causa disso, não, mas muita gente deixa de vir por isso, que é o uso de esteroides anabolizantes. Esse é um ponto bem mais polêmico, né? O que diz a portaria do Brasil? Diz isso, olha, quem toma esteroide anabolizante injetável sem prescrição médica
fica durante um ano sem poder doar sangue. Um ano. A pergunta é, por quê? Né? Tem que ter uma prescrição médica. O que vai fazer a testosterona? A maior parte das pessoas tomam, porque hoje existe uma indústria, vamos dizer assim, de prescrição de testosterona por motivos, desde motivos estéticos, a melhorar a depressão, a melhorar. Testosterona virou um item popular, sobretudo, enfim, não vou me abster aqui de comentar sobretudo onde, sobretudo por quem, mas enfim, é um problema realmente. Mas o fato é que ele existe. Agora, parar de doar sangue por causa disso, eu não sei exatamente por quê. A regra americana da ABB é essa aqui, olha. Pessoas com prescrição para reposição de testosterona podem doar sangue. E a doação pode ser mais frequente do que a cada 2 meses. E o doador não precisa nem trazer exame médico nem atestado. Basta encaminhar uma receita dizendo qual a frequência que ele quer, se fizer feita a flebotomia, que pode ser mais frequente. Vocês sabem que, por exemplo, homens trans, né, mulheres que fizeram transição de gênero para o gênero masculino, tomam testosterona em doses altas e têm, de fato, hematócrito e hemoglobina bastante aumentada. Poderiam doar sangue, segundo a regra americana, até com mais frequência do que a cada 2 meses, né? A única restrição que também faz é o seguinte: apenas hemácias dos doadores, desses doadores, podem ser usadas. Plasma e plaqueta eles acham melhor não usar, porque tem mais plasma, a dose de testosterona está mais no plasma do que nas hemácias. Mas, na verdade, eles mesmos dizem isso aqui, ó, um concentrado de hemácias com 350 ml de sangue, vindo de um doador que tem uma concentração de 850 picogramas por ml, nesse doador tem 0,3 microgramas de testosterona. A nossa produção endógena é de 0,3 miligramas, 1.000 vezes mais. Então, o risco teórico, se existir, é para recém-nascido e paciente com doença hepática grave, que não metaboliza testosterona. Então, talvez também seja o caso de a gente mudar isso. Isso não é tão importante, porque a gente não perde muito doador por causa da testosterona, mas eu acho que a gente vai passar a perder, porque cada vez a prescrição de testosterona tem sido maior em muitos consultórios médicos, infelizmente. E para homem e para mulher, né? E não para transição de gênero, isso é uma indicação formal, mas para razões estéticas. Outro problema, diabetes e doenças da tireoide, né? Não há contraindicações desde que a doença seja controlada. No Brasil, o que aqui diz a portaria? Diabetes tipo 1 não está contraindicado se estiver bem controlado. Ok. Tipo 2. Diabetes tipo 1, toma insulina. Não pode doar sangue. Por quê? Não tem explicação nenhuma. Porque é uma doença autoimune, ninguém vai achar que o clone de linfócito B autorreativo do doador vai passar para o paciente e provocar diabetes autoimune. Não vai. Não tem como. E serve para esse mesmo raciocínio para qualquer outra doença autoimune. Por exemplo, tiroidite Hashimoto, que é uma doença autoimune. Não é contraindicação, né? Até porque olha a frequência de Hashimoto da população, 2 a 5%. É muita coisa. A gente não aceitar a doação de pessoas com Hashimoto. A portaria não é muito clara, diz que doenças autoimunes não devem doar, dependendo da avaliação, enfim. Precisava ser mais claro e não colocar restrição aqui. Esse aqui é um pouco chocante, muita gente fica chocada, alterações na frequência e no ritmo cardíaco e doação de sangue, né? Mas tem um estudo publicado pelo Canadá, tem vários, mas esse é de melhor qualidade, que eles mostraram o seguinte: doações feitas por doadores com ritmo regular, ou com brad, ou com taquicardia, não aumentam o risco de isquemia cardíaca e nem de reação vasovagal. Como é que eles fizeram isso? Eles acompanharam todos os doadores durante um ano, todo mundo que doou, com bradicardia e taquicardia. E esses doadores não tiveram infarto, alguns tiveram, mas o índice de infarto comparado com pessoas que não doaram sangue, igual. Então, eles consideraram que não havia risco nenhum, não havia necessidade de medir a frequência cardíaca. Então, o Canadá nem mede a frequência cardíaca dos doadores, nem mede, porque consideram que não tem risco doar, seja com taquicardia, seja com bradicardia, seja com arritmia. Consideram a arritmia mais que 10 batimentos anômalos por minuto. Então é isso. Doadores que foram aceitos, 3 a 5 por mil tiveram isquemia dentro de um ano. Um ano provavelmente teve nada a ver, né? Se foi até um mês, talvez tivesse a ver com doação, mas um ano, mas eles colocaram um ano. E aqui, que foram aceitos como doadores, desculpa, aqui foi antes, 3 a 5 por mil. E aqui os que foram aceitos, apesar de ter arritmia, 26 apenas, 2 a 4, até menos, né? Então, não teve diferença. Provavelmente não é fator de risco. E a outra coisa que também choca muita gente é hipertensão e doação de sangue. Mais ou menos sagrado, medir a pressão, deixar descansando e tal.
Olha o que o Canadá fez também. E o Canadá é o país que mais, no mundo que mais estuda isso como política de governo, né? O risco por doação de sangue. Né? Ele diz o seguinte: para melhorar a experiência de doação de sangue e limitar a exclusão de doadores, fizemos as seguintes alterações. Não mediremos mais a pressão arterial de doadores que já fizeram a primeira doação. Não mediremos. Segundo, continuaremos a medir a pressão dos doadores pela primeira vez, doadores de primeira vez. Porém, eles não serão excluídos se tiverem hipertensos ou hipotensos. Por quê? Bom, como é que os outros países lidam com isso? Canadá não, Inglaterra também não, Nova Zelândia também não, na Europa também não, embora a Europa, o Conselho da Europa deixe a cargo de cada país decidir, o país pode fazer, e se fizer, aí eles consideram que pessoas com mais de 180 de sistólica ou 100 de diastólica não devem doar. Mas a recomendação global é não medir a pressão. Dinamarca, não. França, Itália, Estados Unidos, Austrália e Brasil, sim. A gente mede a pressão arterial, ou medimos nesses países todos. Aí a pergunta é: tem alguma correlação entre reação vasovagal em doadores e pressão alta ou baixa? E tem alguma correlação entre hiper ou hipotensão e risco cardiovascular em doadores de sangue? E a resposta é não. Isso aqui é um estudo feito por um grupo do Canadá, também, Min Goldman, que mostrou que não tem risco de reação vasovagal em pessoas com pressão baixa ou com pressão alta. Não tem risco, sejam mulheres, sejam homens. Esse estudo aqui feito pela Sociedade Americana de Hipertensão mostrou aqui, olha, que não há nenhuma evidência de que doadores hipertensos ou hipotensos tenham risco maior de reação adversa, reação vagal. Mesma conclusão desse estudo feito nos Estados Unidos, no final dos anos 90, pressão arterial pré-doação e pulso pré-doação não são fatores de risco para reação vasovagal. E também não são para, também acompanharam no Canadá durante um ano e também não tiveram isquemia, não tiveram nenhum tipo de complicação por causa da doação de sangue. E, por fim, anemia e doação de sangue, né? Bom, não tem muito o que fazer, né? Ninguém vai aceitar doadores anêmicos. O Canadá resolveu aceitar, porque eles fizeram um estudo longo e viram que doadoras negras, né? Pessoas pretas, afro-americanas, como eles chamam, é, têm anemia, ou seja, tem anemia pelos critérios, pela definição clássica, que se aplica à população branca dos Estados Unidos, hemoglobina entre 11 gramas e meio e 12 gramas e meio, então isso é a definição de anemia, elas têm ferritina normal. Então, eles mudaram a regra e doadores de sangue afro-americanas no Canadá podem doar se a hemoglobina tiver entre 11,5 e 12,5. Com isso, é claro, eles não deixam doadores anêmicos, mas consideram que essas pessoas não são anêmicas. Né? A gente pode fazer isso no Brasil? Não sei, tá? Eu não conheço nenhum estudo, Thaís, populacional que defina os valores normais, hematimétricos normais na população brasileira. Né? A gente mais ou menos copia o que tem de fora do Brasil. E, por fim, só para acabar, já que falei do novo paradigma, a gente está abrindo, está começando um novo paradigma, um novo salão que vai ser inaugurado, acho que daqui a 2 semanas, que é a autotriagem, que é um totem que a pessoa vai fazer sua autotriagem, partindo do princípio de que na autotriagem as pessoas podem dizer a verdade. Aqui foi um estudo feito por um grupo de 4 hemocentros do Brasil, São Paulo, Rio, Minas Gerais e Pernambuco, e eles mostraram que no totem as pessoas dizem a verdade, mais, não é que dizem a verdade, mentem menos, digamos assim. 13% das pessoas, aqueles que querem mentir, né, que são minoria, 13% dos doadores revelavam, por exemplo, ter feito sexo com múltiplos parceiros ou feito sexo não protegido e não revelavam quando eram entrevistados. Então, eles fizeram em paralelo, aqui e na entrevista. Na entrevista, eles não contavam, normal, fica constrangido, e aqui eles contavam. Então, é baseado nisso que a gente resolveu. Isso aqui é um totem que foi decorado pela secretaria, e cada totem vai ter uma espécie de uma curiosidade. Então, a gente, na inauguração do salão, novo salão doador, também vai ter 4 totens para quem quiser fazer a triagem aqui. A gente acha que vai ser mais segura a doação de um lado e do outro lado também vai agilizar, né? São quatro salas a mais de triagem, que são esses totens, são, claro, são touchscreen.